Boa noite para você, bem-vindos ao Band Cidade. Hoje é quarta-feira, 11 de maio, estamos no ar com as notícias da nossa região. Seguimos juntos a partir de agora, pela próxima meia hora, com a nossa programação local. Boa noite também para você conectado com a gente em bandvale.com. Imagens agora ao vivo de Caraguatatuba, no litoral norte, faz 25 graus neste momento. Bela imagem da orla de Caraguá, Rua da Praia, o centro ali de Caraguatatuba. Muito bem, seguimos agora então para os nossos destaques, vamos lá. Sinal de retomada econômica, shoppings da região voltam a investir na ampliação de estruturas. Apenas em São José dos Campos, 25 milhões de reais serão usados para a instalação de 30 novas lojas. O setor está otimista e espera crescer 8% este ano. E tem mais segmentos em destaque. O tradicional mês das noivas está de volta e acelera o calendário de casamentos em maio. Cerimônias devem movimentar cerca de 40 milhões de reais, números registrados antes da pandemia. Flagrante no trânsito. Em Taubaté, câmeras mostram motociclista sendo atropelado em avenida movimentada. Motorista não presta socorro e o caso é investigado. E em meio às imprudências, Maio Amarelo continua com a conscientização no trânsito. Agora é a vez de Jacareí mobilizar a população para mais segurança nas ruas. A Prefeitura ainda faz ações para conscientizar os futuros motoristas. E no esporte, conheço o técnico argentino do basquete São José, que comanda, pela primeira vez, uma equipe do Brasil. 6h51, olha, mais de 600 milhões de reais devem ser investidos em obras de ampliação de shoppings aqui da nossa região. O setor surfa na onda da retomada da economia. Empreendimentos viram canteiros de obras e geram novos postos de trabalho. A todo vapor por aqui. Esse vai ser o novo espaço de um shopping na zona sul de São José dos Campos. As obras começaram há pouco mais de uma semana e fazem parte de um projeto de ampliação. Serão cerca de 30 novas lojas. A gente vem acompanhando o crescimento e um pós-pandemia que tem dado um resultado muito bom, então o mercado está se aquecendo de novo. Hoje, felizmente, nós não temos espaço disponível para locação, para novas lojas, então essa foi uma maneira que a gente encontrou de utilizar melhor uma área que talvez não estava sendo tão bem utilizada, já que um bom pedaço dela era uma área técnica, transformar isso em renda, transformar isso em novos empregos. A nova área vai ter 12 mil metros. Para isso, 80 pessoas trabalham nessa etapa da obra. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos em outubro. O investimento total deve chegar aos 25 milhões de reais. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, só no ano passado foram gerados mais de 1 milhão de empregos em todo o país pelos centros de compra. Número que traz otimismo para o setor. E projetos assim estão espalhados por toda a região. Nesse outro shopping, na zona oeste de São José dos Campos, a proposta é diferente. A intenção é criar um complexo que vai além do centro de compras. Aqui também estão um hotel e uma torre comercial, recentemente inaugurada. A expansão imobiliária com prédios residenciais também faz parte dos planos e deve começar ainda nesse ano, com previsão de investimento de 500 milhões de reais. No futuro breve, as pessoas poderão morar, e viver, praticamente aqui dentro do empreendimento e trabalhar, nesse mesmo local. Em Caraguatatuba, no litoral norte, a proposta desse centro de compras é investir 100 milhões de reais. Aqui será feito um novo estacionamento e nessa área, onde ficam os carros atualmente, 100 novas lojas devem ser criadas. Hoje, o shopping contribui com cerca de 3 mil empregos, contando empregos diretos e indiretos. A ideia é que até 2024 o shopping tenha dobrado de tamanho. Então a gente acredita que vai dobrar esse número também, ou ficar muito próximo, de dobrar esse número. Cenário que também anima os lojistas. O Altieres é dono dessa loja de calçados e sonha com o crescimento das vendas. Eu acredito sim que o número de vendas vai aumentar, entendeu? Assim como de todos os outros lojistas vai aumentar. Segundo o diretor da Allshop, esse otimismo do setor está relacionado à retomada econômica pós-pandemia. A expectativa é de um crescimento de pelo menos 8% até o fim do ano. Quando uma loja entra ou como a loja cresce, significa diretamente proporcional mais mão de obra contratada.
6h55 em Caçapava, os vereadores aceitaram a denúncia de agressão apresentada pela vereadora Dandara Gissoni, do PSD, contra o parlamentar Wellington Felipe, do Cidadania. Com cartazes, moradores acompanharam a sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Caçapava. O grupo pedia a cassação do mandato do vereador Wellington Felipe. Ele é acusado de intimidar e agredir a colega parlamentar Dandara Gissoni durante sessão realizada no fim do mês passado. O circuito de câmeras da Casa de Leis registrou a ação. 6 parlamentares foram favoráveis e 3 contra a denúncia apresentada pela vereadora. O resultado permite a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as acusações de agressão, violência política contra a mulher e quebra de decoro parlamentar. Dependendo do resultado, o vereador pode perder o mandato. O parlamentar nega qualquer intimidação e alega que mantém um relacionamento cordial e visível com a colega, apesar das ideologias e divergências políticas. 6h56, o Band Cidade pega carona agora com a Rádio Band Vale FM para conferir a situação das principais rodovias que cortam a nossa região. Informações com o Fernando Siqueira. Oi, Nando, boa noite para você. A situação não é nada boa, ou pelo menos não foi nada boa na rodovia Presidente Dutra neste finalzinho de tarde, né? Conta pra gente o que rolou por lá, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. Nesse final de tarde estava tudo tranquilo, até aconteceu uma perseguição policial no trecho de Taubaté pela rodovia Presidente Dutra e no sentido de São Paulo essa perseguição causou um acidente grave envolvendo 2 veículos, pista totalmente interditada. O motorista teve complicações grandes nesse final de tarde. Então, entre 5 da tarde até agora ainda, o trânsito continua lento no sentido São Paulo e também no sentido Rio de Janeiro. Você está acompanhando aí as imagens do Band Cidade, está vendo que até foi chamado o helicóptero Águia da Polícia Militar. Foi uma perseguição militar, da Polícia Militar, que acabou acontecendo nesse acidente. Então, agora, nesse momento, Otávio, no sentido São Paulo, o motorista encontra 9 quilômetros de lentidão. Uma pista já foi liberada, mas mesmo assim, o tempo de represada dos veículos, esse tempo que ficou parado, ainda causa lentidão. Mas uma pista só de rolamento, nesse momento, segue no sentido São Paulo. No sentido Rio de Janeiro, tem lentidão sim, tem 5 quilômetros de lentidão, reflexo do acidente na pista contrária. Então o motorista ainda encontra lentidão, trecho complicado na rodovia Presidente Dutra em Taubaté. Está complicado também no trecho de São José dos Campos e no sentido Jacareí, nos 2 sentidos, sentido Rio e no sentido São Paulo. As demais rodovias que cortam a região, o motorista faz uma excelente viagem, tudo tranquilo. Agora, a rodovia Presidente Dutra, nessa quarta-feira, complicou, viu, Otávio? Uma boa noite para você. Situação, né, Nando? 9 quilômetros, ainda toda essa perseguição policial. Valeu, meu amigo, bom trabalho para você, viu? Boa noite. Até mais, boa noite, Nando. E quem chega agora no Band Cidade é Amanda Souza com as informações da previsão do tempo pra gente. Vamos lá. A imagem de satélite mostra a chegada da frente fria ao estado de São Paulo nesta quarta-feira. Até o finalzinho do dia, pancadas de chuva podem ser registradas em áreas do Vale do Paraíba, também na Serra e no litoral. E essa chuva deve permanecer durante a quinta-feira. Condição de céu nublado, chuva a qualquer momento, mesmo que em forma de garoa. Não são esperados grandes acumulados. O dia amanhece com 19 graus em Cruzeiro, à tarde máxima de 23 graus em Santa Isabel. Durante a quinta-feira, céu nublado, possibilidade de chuva e temperatura máxima de apenas 23 graus em Caçapava. Em Campos do Jordão, o dia amanhece bem frio, temperatura mínima de 11 graus, à tarde não esquenta muito e ainda tem possibilidade de chuva, assim como no litoral, céu nublado com chuva, máxima de apenas 21 graus em Ilhabela. Agora em São José dos Campos, a quinta-feira será de céu nublado, chuva e máxima de apenas 23 graus, mas na sexta e no sábado o tempo firme volta a predominar. Na sexta-feira a temperatura amenas ainda, no sábado sobe um pouquinho, mas a máxima ainda não deve passar dos 26 graus. Com relação ao mar, ondas de 1,5 metro de altura, pouco agitado e ventos calmos também, rajadas entre 13 e 15 km por hora. E a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu hoje uma caminhonete com quase meia tonelada de maconha no quilômetro 44 da rodovia dos Tamoios, trecho de Paraibuna. O carro era escoltado por outros 2 veículos e, ao perceber o movimento dos policiais, os suspeitos fugiram. 3 homens que estavam na caminhonete correram pela área de mata próxima ao local.
Os ocupantes dos outros carros também fugiram, mas foram detidos. No total, havia 555 tabletes do entorpecente na carroceria do veículo. Depois da flexibilização dos protocolos na pandemia, o tradicional mês das noivas está de volta e com muita força. A rotina de casamentos movimenta o mercado que foi tão afetado nos últimos anos, né? As cerimônias devem movimentar cerca de 40 milhões de reais na economia do país apenas este ano, resultado registrado somente no período pré-pandemia. Um dos principais momentos para as noivas é a prova do vestido, uma decisão importante e inesquecível que marca a cerimônia. E nessa loja, em São José dos Campos, esse procedimento virou rotina. Nos últimos meses, o movimento tem sido cada vez maior. A procura de vestidos de noiva está sendo realmente muito boa, né? Porque nós tivemos 2 anos de um recesso total, né? Então, quem realmente ia casar nessa época da pandemia deixou de casar, né? Porque os eventos realmente foram proibidos. E então, agora, aquelas que não casaram, vão casar agora. Aquelas que casaram no civil, vão casar no religioso agora, né? Esses vestidos já foram provados, preparados e estão prontos para as noivas. Só para essa semana são 35 reservas. E tem ainda os ternos e vestidos de festas para as madrinhas. Mas essa alta procura pelo serviço não tem sido apenas para maio, o tradicional mês das noivas. Com cada vez mais reservas, a antiga tradição já se estendeu para outros períodos do ano. O casal hoje, eles resolvem isso em comum acordo, assim, férias, qual vai ser o mês mais conveniente, né? Então isso aí não tem sido assim tanto só no mês de maio, né? Como os outros meses do ano, realmente temos muito casamento. Um levantamento feito por um site de casamentos mostrou que nesse ano o setor alcançou os resultados registrados antes da pandemia. Com isso, cerimônias devem movimentar cerca de 40 milhões de reais na economia do país. Muitas pessoas ainda têm o sonho de se casar em maio, conhecido como o mês das noivas. É que nessa época do ano, o clima é mais agradável, sem tanto risco de chuva, ideal para a realização de eventos. Aí entra outra parte importante desse mercado, que é a escolha do espaço para a realização do casamento. Nesse espaço em Caçapava, a demanda é grande. As cerimônias são realizadas nessa capela, com direito a uma cascata, um cenário de dar inveja. Só que casar aqui, com toda essa estrutura, só para o ano que vem. Eu acho que acumulou, né? Os projetos de casamento das pessoas, acho que continuaram na mente delas, né? E a hora que liberou, daí embalou, né? Veio todo mundo de uma vez, então realmente está muito procurado para esse ano ainda e o ano que vem também, já com a agenda aberta, já contratos fechados, etc. O Egon é responsável por levar música aos casamentos. O cantor também está com a agenda cheia para esse ano. Por isso, olha com otimismo para o futuro. Passado o cenário mais crítico da pandemia, o mercado oferece hoje novas formas de cerimônias. Todo esse padrão, né, do que aconteceu aí nesses 2 últimos anos pandêmicos, né, criou-se uma outra estrutura, né, para o padrão de casamentos que passou a existir, dando espaço aí aos mini weddings, né, que são os casamentos menores, né, que já existiam, mas que passaram a crescer cada vez mais aí depois da pandemia, né. Setor se reinventando, 7h04. A gente tem falado muito no Band Cidade sobre a alta da inflação, né? Pesa no bolso. Nos últimos 10 anos, ela subiu mais de 80% no Brasil e diminuiu muito o nosso poder de compra, principalmente de alimentos. Antes, encher o carrinho de compras na feira ou no supermercado não era tão difícil como tem sido nos dias de hoje. São cada vez menos sacolas nas mãos. Muita gente que vai às compras no mercado municipal de São José dos Campos busca só o essencial. O Luciano é comerciante e tenta escolher bem o que vai levar. Hoje um litro de óleo a gente está pagando praticamente aí, dependendo do lugar, mais de R$10, né? Aí, alguns anos atrás você pagava R$3,90, R$4, né? A pedido do jornalismo da Band, o NUPS, Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, realizou um levantamento com os preços dos alimentos que fazem parte do dia a dia do brasileiro. Foi feito um comparativo de 2 períodos com um intervalo de 10 anos, março de 2012 e março deste ano.
Em 10 anos, os produtos que mais aumentaram foram os do setor de hortifruti. O preço do quilo da cenoura subiu 380%, o quilo da batata teve alta de 357% e do tomate 326%. Os que tiveram menor variação foram o feijão carioquinha, que está 85% mais caro, o macarrão 96% e o açúcar, que mais que dobrou o preço. De 2012 para cá, o preço da cesta básica aumentou quase 167%, de R$ 964,96 para R$ 2.575,93. E claro que o salário mínimo também subiu nesse período de 10 anos. Passou de R$ 622 para R$ 1.212, uma variação de 94%. Mas a inflação do período também foi alta, de 83%. Por isso está cada vez mais difícil encher o carrinho. É que o poder de compra está cada vez menor. A gente enchia o carrinho com R$200. Hoje em dia, se eu passar isso aqui que eu comprei agora, já vai dar R$200. Ainda de acordo com o NUPS, em 2012 era possível comprar este carrinho por menos de R$100. 10 anos depois, o mesmo carrinho praticamente triplicou o valor. E hoje, com R$100, a quantidade de itens reduz bastante. Como o poder de compra diminuiu, o jeito é pesquisar. O seu Antônio só compra se estiver valendo a pena. A gente vai fazendo tipo milagre, né? Tira um pouquinho aqui, pega outro pouquinho ali e vamos. Mais preço, menos qualidade. Não é que muitas vezes parece que é milagre mesmo, né? Depois do intervalo, a gente vai falar da conscientização no trânsito da molecada, da criançada em Jacareí. Imagens agora ao vivo de Campos do Jordão. Vamos lá para a Serra da Mantiqueira, 14 graus neste momento. O intervalo é rápido, agora 7 horas e 7 minutinhos. Continue com a gente, até já. Sete horas e 9 minutos, 7h10 agora, para frear o crescimento nas mortes em acidentes de trânsito. Jacareí realiza uma série de atividades voltadas para a conscientização dos motoristas. Durante o Maio Amarelo, autoridades do município se mobilizam para garantir mais segurança nas ruas. E de olho na próxima geração que vai encarar o volante, a Prefeitura também faz ações para preparar os condutores do futuro. Educação no trânsito começa cedo, bem cedo. Em Jacareí, numa ação da Prefeitura da campanha Maio Amarelo, essa turminha da 4ª série da Rede Municipal de Ensino está aprendendo na prática o que pode e o que não pode fazer na direção. Eu aprendi que a gente tem que respeitar os sinais e quando o adulto estiver desrespeitando, a gente fala para eles o que tem que fazer, certo? É assim que tem que ser, senão você pode causar um acidente e acaba dando ruim. A missão de ensinar é da agente de trânsito, que aqui vira uma espécie de professora. Chama atenção, conversa, explica regras de trânsito entre um sinal vermelho e outro. Esse trabalho que a gente está desenvolvendo agora é o Agente de Trânsito Mirim, onde a gente passa para eles bastante informação a respeito das leis de trânsito, cuidados básicos e já demonstrando para eles a importância de comportamento seguro desde pequenininhos, porque a gente explica todos nós fazemos parte do trânsito, então mesmo como pedestre tem as responsabilidades também e eles são bem participativos. E essa ação que acontece com as crianças em Jacareí também é importante para os adultos, já que a cidade registrou apenas neste ano 10 mortes em acidentes de trânsito. Os dados são do Infociga, uma ferramenta que contabiliza os registros de acidente de trânsito em todo o estado. E quando o assunto são os motociclistas, a preocupação é ainda maior. Só em Jacareí, entre janeiro e março deste ano, foram 4 mortes registradas. Infelizmente, jovens de 18 a 25 anos que têm esse perfil e que, infelizmente, quando eles se machucam, quando eles sofrem acidente, o para-choque é o próprio corpo deles. Então, é muito importante que os motociclistas despertem, né, para que não tenha nenhuma entrega, não tenha nenhum tempo de entrega que valha mais do que a vida dele, que as pessoas à sua volta. É por isso que conscientizar tanto as crianças como os adultos é muito importante. 94% dos acidentes acontecem por falha humana, então o nosso grande desafio é como modelar o ser humano a ter um comportamento mais seguro. E nada mais adequado que a gente começar com as crianças, já da tenra idade, aqui a minicidade é um espaço para isso, porque antes de condutores, elas já são ciclistas
e pedestres. E, infelizmente, esses são modos de deslocamento que são mais vulneráveis a atropelamentos. E nosso trabalho é constante, mas no Maio Amarelo também divulgar esse trabalho e sensibilizar os pais, né, que olhem pelos seus filhos e orientem seus filhos a se deslocar de forma segura dentro da cidade. E falando em Maio Amarelo, um mau exemplo: imprudência no trânsito. Em Taubaté, um flagrante registrado pelas câmeras do COI mostrou um acidente na Avenida Bandeirantes na noite de ontem. A motorista do veículo prata acertou em cheio uma motociclista enquanto acessava a rua Professor Clóvis Winter. Ela nem parou para socorrer a vítima de 22 anos, que foi atendida depois pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional. A vítima fraturou o membro inferior do corpo. Olha só que coisa, hein? Depois do intervalo, a gente vai mostrar como é que está a adaptação de um argentino em São José dos Campos. Um papo com o técnico do São José Basquete. Você vai ver já já. Imagens agora ao vivo de São José. Região norte da cidade faz 20 graus neste momento. Destaque na tela para a Ponte Maria Peregrina. Tudo tranquilíssimo por lá. Hora certa para você, 7h13. Continue com a gente até já. Conheça o perfil do técnico do São José Basquete. Quem vê Sebastiano Figueiredo na quadra assim, agitado, falando alto, gesticulando, nem imagina que fora das quatro linhas, ele é um cara tranquilo, sereno, de papo fácil e sorriso no rosto. E Sebastiano Figueiredo é essa pessoa normal, comum, como todos. É pai de família e dedicado no esporte. A vida dentro do esporte começou cedo. Aos 6 anos, o pequeno Sebastián já estava se envolvendo com basquete. Meu irmão joga basquete, eu joguei até os 23 anos basquete, depois virei para treinador. E depois meu filho joga, minha mulher trabalha nas quadras do basquete como mesária, minha cunhada é árbitro, e acho que isso é uma situação de amor por o esporte e de muita paixão. Mas foi fora das quatro linhas que Sebastián se deu bem. Técnico desde 1995, quando tinha 14 anos, hoje ele está à frente do São José desde janeiro e vive a primeira experiência no Brasil. E apesar de ser argentino lá de Córdoba, Sebastiano Figueiredo tem um gostinho bem brasileiro quando o assunto é comida. Já provei absolutamente tudo, farofa, provei a feijoada, linguiça, já provei tudo. E esse é Sebastiano Figueiredo. No auge dos seus 40 anos, carrega no sangue argentino o dom de ensinar, mas também não abre mão de absorver novos conhecimentos. E nesse caso não tem como não torcer para a Argentina, né? Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até amanhã.